Vamos lá, né, turma? Vai ter a introdução da cinesiologia? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre cinese, tá? Vamos falar A semineural vai ter? Hã? Semineural vai ter? Não, a gente vai trabalhar a semineural junto com a cinese. Ah, tá. Mas hoje nós vamos iniciar a cinese, tá? A disciplina de cinesiologia serão 8 encontros, tá? Então nós teremos aí 32 horas. É uma disciplina um pouco mais extensa. Como eu falei com vocês, a anatomia ela é a base, né? Então a gente precisava ter esse conhecimento primeiro sobre as estruturas do nosso corpo para a gente começar a entender um pouquinho como tudo isso funciona. A cinesiologia, né? Nós teremos aí 8 encontros. Provavelmente serão só 2 teóricos e os outros serão práticos. Então durante a prática a gente vai estar trabalhando a teoria junto com a prática, mas a gente acha mais até viável, mais produtiva as aulas. Então o Edson provavelmente já deve agendar tudo certinho com vocês, tá? Então eu coloquei primeiramente, né, o conceito de cinesiologia. A cinesiologia ela vem para quê? Para estudar os movimentos. Como eu falei com vocês, a anatomia é a base. A gente não consegue estudar o movimento humano se a gente não conhecer a estrutura. O que proporciona, o que nos ajuda a trabalhar, a se locomover, né? A gente sabe ali que tem o sistema locomotor que está ali, o sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema articular junto. Nós estudamos cada um separados, né? Hoje nós finalizamos aí com a prova. Então a gente precisava ter aquele conhecimento para a gente começar a entender a cinesiologia. Se a gente não conhecer as estruturas, a gente não consegue aprender a cinesiologia, tá? Então vocês vão ver que é uma disciplina, talvez um pouco, nós vamos ver muitas coisas que a gente já viu em anatomia. A gente vai dar uma revisada hoje, principalmente em planos e eixos, porque a gente precisa entender como esse movimento acontece. E como que a gente classifica isso na prática? Na hora que eu estou passando lá para os meus alunos, né, os exercícios, como que eu consigo classificar isso? Como que eu consigo mensurar isso? Se eu não conhecer as estruturas do corpo, se eu não entender sobre planos e eixos, se eu não souber como as articulações funcionam, eu não consigo realmente trabalhar de forma efetiva como tem que ser feito no meu mercado de trabalho, tá? Então a cinesiologia aí, como eu falei para vocês, é uma disciplina que vai estudar e vai fazer uma análise desse movimento, tá? Junto nós temos o sistema músculo-esquelético, que nós já vimos. Eficiência anatômica dos movimentos, então nós vamos ver aí como que a cinesiologia contribui para que essa eficiência aconteça durante a realização desses movimentos lá na prática. Movimentos articulares, que entra aí o sistema articular que nós já trabalhamos, ações musculares e dentro de controle motor, nós temos aqui uma parte do sistema neural que nós vamos trabalhar também, tá? Nós vamos falar lá sobre o sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Então, o que a cinesiologia ela vem trazer pra gente? Até coloquei um exemplo aqui para vocês começarem a entender o que a gente vai ver na cinesiologia. Então, por exemplo, eu vou pedir pro Alexandre levantar dessa cadeira, Alexandre. E aí eu vou virar para vocês e vou falar assim, façam uma análise cinesiológica desse movimento do Alexandre. Que foi o quê? Levantar da cadeira. É aí que entra nós profissionais. Ué, levantar da cadeira, todo mundo tá vindo ele levantar. Qualquer um que não é da área, o que o Alexandre fez? Levantou da cadeira. Mas nós profissionais da área da saúde, nós treinadores que estamos atuando lá, que trabalhamos diretamente com isso, com os exercícios físicos, com os movimentos, o que o Alexandre fez? Ele fez uma extensão de quadril, ele fez uma extensão de joelho e ele fez uma flexão plantar para levantar da cadeira. Isso é análise cinesiológica. É isso que a disciplina de cinesiologia vem trazer pra gente. E ele fez isso. Como que ele realiza isso? Em qual plano? Em qual eixo? Tudo fica muito confuso, né? Eu falo que eu, na minha graduação também, eu tirei nota lá, estudei pra mim, tirei espaço aqui em cinesiologia com 98. Mas quando eu fui pra prática, eu não entendia realmente. Eu decorei, tirei nota top lá na prova. Mas depois que eu fui buscar, que eu fui aprender. Então o que eu quero de vocês? Que vocês aprendam cinesiologia. Se decorar a cinesiologia, não vai pra frente, não vai fluir o resto do curso. Tá? Então assim, a gente vai voltando nas coisas que vocês têm dúvida, nos ossos, nas articulações, nos músculos, vocês vão ver que a gente vai trabalhar tudo isso. E hoje o foco nosso é dar uma revisada aí de planos e eixos. Se a gente não souber planos e eixos, nós não vamos conseguir dar continuidade nessa disciplina de cinesiologia. Tá? Então esse é o foco principal da nossa aula de hoje.
Eu até repeti os slides aqui de plano e eixo só para me dar uma revisada com vocês. E depois nós vamos aqui pro nosso esqueleto, tá? Ele tem cara de quê? Yuri. Não, Yuri. Agora tu vai, não? Seu Madruga. Ele vai chamar Seu Madruga, então. Então depois nós vamos pro Seu Madruga pra gente, né, realizar a prática, a gente tentar entender melhor tudo isso que a gente tá falando aqui na teoria, tudo que nós já falamos aqui na anatomia, na parte teórica, mas nós vamos relembrar. Então o que nós falamos lá? Sobre os planos, os eixos e os movimentos. Nós vimos que nós temos 3 planos. Quais são eles? Sagital, frontal e transverso. Nós vimos que o plano sagital, ele vai dividir o nosso corpo em quê? Hã? Lateral. Esquerda e direita. Em 2 metades, não é? Direita e esquerda. Necessariamente, esse plano ele tem que vir aqui no meio certinho? Sim ou não? Tem? Beleza. Mais pra frente nós vamos discutir isso então. Então, ótimo. Então nós temos aí o plano sagital, o plano frontal. Não vou nem... Acho que não vale a pena nem ficar voltando no slide. Já vamos falar. Plano sagital, plano frontal e o plano transversal. O sagital, a gente vai dividir aí o corpo, né? Em 2 lados e nós vamos ter 2 eixos. Correto? Quais são os eixos do plano sagital? Látero, lateral. Excelente. No plano frontal, a gente acontece de outra forma. Eu divido o corpo como? Anterior e posterior. Então a gente tem o eixo anterior e posterior. Deixa eu só lá no quadro que é mais fácil. E por último nós temos o quê? O plano transverso, que ele divide o corpo em superior e inferior. Alguém ainda tem dúvidas sobre esses 3 planos? Então vamos pensar na forma. Sagital. Aqui, ó, venho e divido em 2 lados. Aí eu tenho 2 eixos, látero e lateral. Porque se eu passei aqui o corte, né? É um corte imaginário plano, na verdade. Então eu tenho um corte imaginário aqui, longitudinal em mim, e eu divido em 2 metades, látero e lateral. O frontal até facilita você lembrar. Frontal, então o front, então você já lembra desse corte que vem aqui, ó. E aí vai dividir o nosso corpo em quê? Anterior e posterior, tá? E por último, que é o mais fácil, é o transverso, que ele já vai dividir em superior e inferior. Tranquilo? Todo mundo? Então beleza, isso aqui é o básico pra gente começar a entender como que nós vamos estudar os movimentos aqui na cinesiologia. E aí nós vimos que em cada plano nós temos um tipo de movimento específico, não foi? No plano sagital, qual o movimento que a gente realiza? Flexão e extensão. Correto? No plano frontal, qual que eu realizo? Abdução e adução. E no plano transversal? Rotação, correto? Só que nós vamos ver agora, estudando os movimentos, que nós temos algumas peculiaridades que a gente precisa entender. Deixa eu trazer o seu Madruga para cá. Antes da gente entrar nos planos específicos, nós falamos também sobre uma das características lá muscular, que é o quê? Agonista, antagonista, sinergistas e fixadores, correto? Hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre pares antagônicos. O que são pares antagônicos? Agonista e antagonista. Se é pares antagônicos, quando um age como agonista, o outro age como antagonista, correto? Se eu perguntasse para vocês aqui, número aqui, eu tenho o bíceps, né? Braquial aqui, no movimento de flexão de cotovelo, o bíceps ele está agindo como o quê? Agonista. Por quê? Porque ele está se encurtando, correto? Enquanto o bíceps está se encurtando, nessa mesma flexão de cotovelo, o tríceps ele faz o quê?
alonga. Então ele age como o quê? Antagonista. Fica fácil da gente observar isso aqui. E fica fácil eu perguntar para vocês, é muito fácil. Qualquer um que eu perguntar aí, flexão de cotovelo é o mais comum da gente estudar, então todo mundo de cara já fala. Bíceps agonista no flexão de cotovelo, o tríceps antagonista. Se for um movimento contrário, pode perguntar. O que alonga é sempre antagonista? Antagonista. Sempre. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo um pouquinho diferente para a gente começar a entender. Que essa é a parte mais básica. Então essa todo mundo fica muito fácil de entender. Então quando eu tenho a flexão de cotovelo, eu tenho um encurtamento do músculo bíceps braquial. Ele age como agonista porque ele é o quê? Ele está fazendo o quê? A ação muscular. Nesse momento a ação muscular está aqui no bíceps. E o tríceps, ele está se alongando, então ele está agindo como antagonista. Correto? E se eu pego aqui o deltoide como referência? Então a gente vai trabalhar o deltoide. O deltoide vai ser o músculo agonista. Qual músculo vocês acham que age como antagonista aqui do deltoide, aqui no ombro? Mas qual seria o movimento para isso? Hã? Qual seria o movimento? A Qual que é o abdução? luxo? Qual seria o Não, movimento? elevação mesmo. Elevação Tá? lateral. Isso, abdução, né? Vamos falar da abdução. Peitoral? Peitoral? Peitoral maior seria só. Vamos mudar o movimento, vai ser mais fácil vocês entenderem. Vamos pensar no movimento de flexão e extensão, só que agora, em vez da gente pegar como referência o cotovelo, nós vamos avaliar a articulação glenumeral, que é do ombro, tá? Então essa articulação ela tem o nome de glenumeral, mas a gente pode falar em articulação do ombro. Vamos pensar nela. Vamos pensar no movimento de novo de flexão e de extensão, só que agora do ombro. O deltoide, nesse movimento de flexão, o deltoide ele está agindo como agonista, né? Eu estou falando como ação muscular. E qual que é o antagonista do deltoide? Dorsal? Dorsal? Deltoide posterior, então. Vamos entender aqui então, ó. Pessoal, nós vimos lá na parte de ossos, nós não aprofundamos, eu falei com vocês, mas aqui nós temos a espinha da escápula e aqui nós temos o acrômio da escápula, tá? Então assim, o osso é a escápula, mas nós temos outras partes do osso, tá? Então aqui nós temos a espinha, aqui nós temos o acrômio. E aqui nós temos a clavícula. Então nós temos aqui a origem, geralmente a inserção do deltoide, ela vai ser mais ou menos aqui, ó. Não exatamente aqui, mas mais na parte medial do úmero, tá? Então nós temos a origem do músculo e a inserção do músculo, correto? Nós falamos sobre isso também. O bíceps ele tem duas cabeças, mas não vai aprofundar, nós não vamos aprofundar nisso aqui agora no bíceps. Nós vamos avaliar aqui o deltoide. Lembra que nós temos aqui deltoide anterior, deltoide medial e deltoide posterior, correto? Então, ó, mais ou menos, o deltoide anterior ele vai ter origem aqui na clavícula e numa partezinha aqui do acrômio. Mais ou menos aqui só para vocês entenderem. Beleza, estou aqui. Quando eu faço a flexão de ombro, o que está acontecendo com o meu deltoide anterior? Está encurtando. Ele está encurtando, então ele está agindo como o quê? Agonista, correto? A mesma coisa, deltoide anterior. Quando eu faço a extensão de ombro, o que acontece? Ele alonga, correto? Beleza, até aqui ok. Que plano é esse que nós estamos trabalhando aqui, ó? É o Flexão, frontal. extensão, isso mesmo. Frontal. Sagital. Nós falamos que o plano sagital a gente divide em duas metades, correto? Eu perguntei pra vocês, tem que ser aqui no meio, igual a gente vê nos livros, nas imagens, sempre vem lá certinho o corte imaginário no meio, não é? Porém, se eu pegar, levanta aqui, Alexandre. Se eu pegar o Alexandre aqui, deixa eu ver o Alexandre aqui de frente. Olha aqui o Alexandre. A gente imagina, né, que o seu Madruga, os livrinhos, é tudo bem simétricozinho. Mas quando a gente vai para a realidade, Laís, Alexandre, Yuri, Maria, João, a maioria de nós somos assimétricos. É difícil você pegar uma pessoa que está ali, ó, simétricazinha, né? Membro superior, membro inferior. Olha aqui, peguei o Alexandre aqui. Olha aqui.
Olha a diferença. O Alexandre tem uma elevação de ombro esquerdo aqui. Isso aqui vai para outro, né? Avaliação postural, cabe em outro momento, mas só para vocês tentarem entender. Então tá vendo que nós somos assimétricos? Peguei aleatório o Alexandre aqui, a primeira avaliação que eu fui fazer dele, não precisava nem de eu pegar. Só de olhar para ele aqui, eu tô vendo que ele tem uma elevação do ombro esquerdo. Automaticamente, se eu achar aqui, ó, a cintura dele, vai dar a mesma coisa. Eu tenho uma elevação da cintura pélvica dele. Então a gente faz um trabalho, né? Pra quê? Pra gente tentar achar a simetria do nosso corpo. Mas normalmente a maioria de nós somos assimétricos. Obrigada, Vanessa. É só pra vocês verem isso. Se nós somos assimétricos, então eu posso andar com esse plano. Nós estamos falando de plano. Então eu posso pegar o plano sagital, que a gente vê lá na figura no meio certinho, mas eu posso andar com ele. Beleza? Então eu tenho um plano aqui sagital. Beleza. Vamos imaginar essa prancheta aqui é o meu plano, é meu corte, né? Imaginar. Se eu faço uma abdução e uma adução, tá vendo que eu afasto o membro dessa minha prancheta? Então, ok. Primeira coisa. Agora, quando eu faço uma flexão e uma extensão, o que o húmero está fazendo aqui? Encostando. A gente chama isso de tangenciar. Então, o húmero está tangenciando aqui na minha prancheta. Se ele está tangenciando, então é esse o meu plano. É esse o plano que eu estou estudando. Beleza aqui? Ou não? Tranquilo? A mesma coisa, beleza. Nós estamos avaliando o ombro. Vou descer aqui para me ver agora o cotovelo. Quando eu faço aqui com o meu antebraço, o que está acontecendo aqui com a una? Tangenciando, não é? Então esse plano aqui é o quê? Sagital. Correto? Se eu faço aqui, então eu sei que a abdução e a adução aqui não é no meu plano sagital. Ele seria o que, professor? Transverso? Se eu faço aqui agora, troquei. Então já vimos lá o plano sagital. Se eu vou para o plano frontal, nós sabemos que o plano frontal corta assim, correto? Então sempre nós vamos pegar como referência uma articulação. Eu tenho falado isso com vocês desde as aulas de anatomia. Sempre a gente tem que ter um ponto de referência. Professora, ele fez flexão, fez extensão, é agonista, antagonista, de quê? Qual a referência que nós estamos pegando aqui agora? Então agora nós vamos pegar como referência novamente o ombro, articulação glenohumeral. Se eu faço uma flexão aqui, uma extensão, o que está acontecendo? Está afastado. Está afastado, não está? Então eu sei que não é o movimento desse plano. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, de abdução e de adução, o que está acontecendo? Tangenciando. Eu tenho aqui o tangenciamento nesse movimento. Então eu já sei que no plano frontal eu tenho movimento de abdução e de adução. A flexão e a extensão não está tangenciando, então não é. Tá clareando? Não? Então vamos de novo. Ó. Presta atenção. Sempre o movimento vai ser aquele que tangencia. Aqui nós estamos imaginando que isso aqui é o plano, porque o plano é imaginário. Eu não tenho uma lâmina de verdade cortando a laiz aqui, nem lateral, nem frontal, não tem nada. É imaginário. Então no plano sagital, eu tenho essa lâmina aqui, correto? Então vamos supor que eu falo para você assim, ó. Analisa para mim aqui a articulação do joelho. Se quiser levantar aí, pessoal, pra ver, pode levantar. Então imagine que eu faço assim, ó. Avalie para mim a articulação do joelho. O seu Madruga tá um pouquinho com artrose aqui, mas a gente vai tentando. Não, isso ficou muito alto. Então, ó. Eu tô fazendo flexão de joelho, certo? Tá tangenciando? Então, nesse plano aqui, sagital, eu faço o quê? Flexão, não é? Então, eu já vi que a flexão e a extensão, eu tenho tangenciamento, correto? A flexão do joelho, o joelho faz outro movimento? Não. Eu consigo fazer abdução? Não.
Então eu sei que ele é monoaxial. Ele faz só em torno de um eixo. Olha que legal, eu não consigo tirar ele daqui. Mas vamos para uma outra articulação que vai ser melhor. Vamos para a articulação do quadril. Meu plano está aqui, né? Eu ponho a articulação aqui. No meu plano, nós estamos avaliando o plano. Que plano é esse? Sagital. Eu faço abdução e adução do quadril. Tá tangenciando? Não. Tangenciar é o quê? Pertinho, passar pertinho. Não tá. Então eu já sei que no plano sagital eu não tenho abdução nem adução do quadril. Mas se eu faço a flexão e a extensão do quadril, o fêmur tá fazendo o quê aqui? Tangenciando. Então eu sei que no plano sagital eu tenho a flexão e a extensão do quadril. Isso serve para todas as articulações. Ok? Vamos mudar agora. Eu tô aqui. Agora esse plano é qual? Frontal. Vamos continuar aqui na do quadril. Plano frontal. Eu vou fazer novamente. Eu vou perguntar para vocês, pessoal. A flexão de quadril, ela acontece em qual plano? Não. Aqui tá acontecendo o quê? Tá tangenciando? Não. Aqui tá tangenciando? Não. Então, ó, a abdução de quadril, ela vai acontecer em qual plano? Frontal. E se eu perguntar, a flexão de quadril acontece no plano frontal? Não. Acontece em qual plano? Sagital. Tá vendo? É isso que eu quero que vocês entendam, aprendam. Decorar, a gente não vai conseguir. A partir do momento que eu olho aqui, que eu tô entendendo, não, tô entendendo o que a professora tá falando. Eu vou fazer isso aqui, a gente vai fazer a prática individual aí pra gente ver. Aí as coisas vão começar a fazer sentido. Em tudo que a gente for fazer. Faz no punho. Aqui? Ó. Que plano é esse? Sagital. Flexão e extensão do punho. Tá tangenciando? Tá. Eu consigo fazer a abdução e adução aqui do punho? Ela também é. Hã? Consegue. Ó. Consigo ou não? Consegue. Consigo, olha Nesse aqui. plano. Eu não dou tchau? Nesse plano, não? Hã? Não nesse plano. Não, nesse aqui, ó, no frontal. No frontal. Mas eu tô mostrando que ele não é uniaxial. A gente consegue fazer também a abdução e adução. Só que aí é isso que nós estamos falando. A flexão e a extensão eu faço em qual plano? Sagital. E a abdução e adução? Frontal. Então são planos fixos, Laís. Toda flexão e extensão é no plano sagital. Então nós vamos ver que vai depender da referência que a gente pegar. A maioria, isso aí é básico. A gente vai conseguir fazer, mas vai ter casos que dependendo do movimento, a gente tem outro. Por exemplo, aqui nós temos abdução e adução do ombro, correto? É em que plano? E se for no plano transverso? Aí é rotação. Aí é A extensão e flexão consegue fazer também. Não, mas aí nós estamos falando de abdução e adução. Abdução e adução é de qual plano? Frontal. E se eu quiser olhar aqui, avaliar o plano transverso aqui na glenumeral? Consegue fazer a adução. Ele vai continuar afastando. Não, sim, mas eu quero nesse plano. Eu não consigo fazer isso aqui, ó. Consegue. Olha aqui. Olha aqui. Rotação. Isso aqui chama abdução e adução transversal. Tá vendo que tem essa variação? É isso que eu quero. É porque eu ia chegar nesse ponto aqui aí. Primeiro vocês entenderem passo a passo, porque aqui já começa a gente abrir mais. Né? A gente não consegue fazer esse movimento. Esse movimento é o quê? Abdução e adução também. Toda vez que nós temos o afastamento da linha mediana do corpo, eu tenho o quê? Abdução. Toda vez que eu tenho a aproximação, eu tenho adução. Toda vez que eu tenho a diminuição do ângulo de movimento, eu tenho flexão. Toda vez que eu tenho o aumento do ângulo de movimento, eu tenho extensão. Além disso, a gente tem rotação medial, rotação lateral ou rotação interna e externa, correto? Então isso a gente também precisa saber. Tá dando para acompanhar? Então aqui, por isso que eu falei com vocês, depende da referência. Porque aqui ele fez, no plano sagital, a gente tem a flexão e extensão. No plano
frontal nós temos abdução e adução. E no plano transverso, nós não falamos que no transverso é rotação? Mas olha aqui, aqui nós temos abdução e adução transversal do ombro. Então a gente não pode falar assim, é fixo, é isso e ponto. Não é 1 mais 1 é 2. É análise do movimento. É isso que é cinesiologia. Analisar o movimento. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer para analisar o movimento. Qual plano você quer saber? Tal plano. Quero saber no plano frontal, quero saber no plano sagittal, quero saber no plano transversal. Qual que é o eixo que nós vamos trabalhar? É lateral, é anteroposterior, é superior, é inferior. Ou longitudinal também, né? Só não confundam longitudinal com corte, tá? Então, lembrem do transversal, superior e inferior, que é mais fácil. Agora, qual... E aí o movimento pra gente avaliar, pra gente analisar cinesiologicamente falando este movimento. Beleza. E aí, então, nós vamos voltar aqui pra gente ver. Então, nós falamos que aqui nós temos o feixe anterior do deltoide. Então, nós temos aqui a origem e a inserção está aqui, mais ou menos na linha medial do úmero, tá? Então, quando eu faço a flexão, eu tenho... O que o elástico está fazendo? Encurtando, correto? Então, nesse plano, né? Que plano é esse? Sagital. Eu tenho o deltoide anterior como agonista. Beleza. Agora, olha aqui. Eu continuo aqui com a mesma inserção. E eu tenho aqui a outra parte aqui. Eu tenho o deltoide posterior. Que ele pega aqui um pouquinho do acrômio, um pouquinho da espinha, tá? Então, imagina aqui a origem aqui do feixe. Peraí que eu vou dar. Ajuda aí, seu Madruga. Então, imagine aqui a origem, tá, pessoal? Então, nós temos aqui o feixe anterior do deltoide, o feixe posterior do deltoide, e tem aqui a parte medial do deltoide, mas nós não vamos analisar ela agora. Então, no movimento, nesse plano sagital, que eu tenho a flexão e a extensão, no momento que eu faço a flexão de ombro, vocês me falaram que o feixe anterior do deltoide, ele faz o quê? Encurta. E ele é, então, o quê? Agonista. E o que está acontecendo com o feixe posterior? Está alongando. Então, quem que é o antagonista do deltoide anterior? Deltoide posterior. Tá vendo? Que aí já é um pouquinho, a gente já começa a avaliar um pouquinho mais diferente. Então não é tão simples igual um bíceps e tríceps, agonista e antagonista, é muito fácil, né, a gente falar. A gente tem que avaliar o eixo de movimento, beleza? Então nós vimos lá o feixe anterior e o feixe posterior do deltoide, né, analisamos aí agonista e antagonista. O que vocês acham? Qual músculo vocês acham que é antagonista do peitoral maior? Vamos fazer a análise do movimento para ver? Então, ó, peitoral maior, né? Pega aqui o corpo aqui do externo, um pouquinho do manúbrio. Ó, qual o plano que nós vamos fazer este movimento aqui, ó? De abdução e de adução do ombro. Frontal? Transverso. Presta atenção. Transverso. O que eu falei com vocês? Que nós temos abdução e adução o quê? Transversal, correto? Então nós estamos aqui no plano transverso, fazendo uma abdução e adução transversal, correto? Beleza. Quando eu faço esse movimento de adução, o que acontece com o meu peitoral maior aqui, ó? Deixa o Madruga me ajuda aqui. Então, beleza, ó. Vou pegar por baixo, vai ser mais fácil pra vocês verem.
quando eu faço a adução, o que está acontecendo com o peitoral maior? Encurtou. Então ele está agindo aqui como o quê? Agonista. Que exercício é esse que a gente faz lá na academia? Crucifixo. Então o que é o crucifixo? Uma adução de você para trazer. Adução de quê? De ombro. Adução de ombro. Correto? Adução e abdução de ombro, né? Então você faz a abdução e você fecha fazendo a adução. Beleza, então nesse momento o peitoral está agindo como agonista. Na verdade, o peitoral, ele chega aqui, ele faz isso aqui, ó. Olha lá, ali dá pra vocês verem um pouquinho, tá vendo que ele faz isso aqui? É como se ele fizesse, ó, um triângulo, justamente, tá? Então, ele faz mais ou menos isso aqui. Ele pega aqui também na clavícula, tá, pessoal? Porque não dá pra fazer tão certinho. E aí ele tem a inserção dele aqui. Só que aí, eu tenho também... Lembra que eu tenho a inserção aqui do deltoide anterior, deltoide posterior, e eu tenho o deltoide o que aqui? Medial. Quando eu estou fazendo um movimento de adução transversal aqui, que o meu peitoral está encurtando, o que está acontecendo aqui com o meu deltoide medial? Alongando. Então, quem que é o antagonista do peitoral maior? Deltoide medial. E aí, tá vendo que a gente tem que pegar o plano, olhar o eixo que nós estamos realizando, para você analisar o movimento? É muito aleatório, não tem como. Se vocês perguntarem, Laís, o que é isso? O que é isso? Vamos fazer o movimento para a gente analisar? Não tem como vocês me darem uma resposta sem analisar o movimento. Nesse caso aí, Laís, o deltoide medial anterior também não trabalha, não? Ele não faz também... Aqui nós estamos fazendo... Aqui ele não vai agir como antagonista, porque ele vai encurtar. Vai ser sinergista? Tá? Vai estender também? Não, aqui nós estamos avaliando só pares antagonistas. Então agora, nesse momento, só pares antagonistas. Tá? A parte de fixadores e sinergistas nós não vamos ver agora. Mas, ó, se o peitoral está encurtando e o deltoide anterior está encurtando também, então ele não pode ser antagonista. Ele só vai ser antagonista de quem está fazendo o quê? Alongando. Correto? E aí vai depender do plano e do eixo pra gente avaliar. Tá? Então o que eu quero que vocês saiam da aula de hoje sabendo? Como a gente analisar os planos e o eixo em cada articulação. E aí nós vamos passar aqui agora, eu vou colocar a prancheta. A prancheta é o plano. Vou pegar uma caneta aqui. Nesse plano, como que ele chama? Sagital. Eu divido o corpo em? Eu tenho um eixo que atravessa como? Que eixo é esse? Lateral. Agora olha que interessante. Vou ficar só com o eixo aqui. Vamos voltar no primeiro exemplo lá do deltoide anterior. O deltoide está aqui, tá, pessoal? Um pouquinho aqui na clavícula, um pouquinho aqui pega o acrônio também, o anterior. E a inserção está aqui mais ou menos na parte medial do útero. Nós vimos que nesse plano de flexão e extensão, o eixo não está aqui cortando, ó. Tem um eixo aqui, não tem? Eu estou fazendo o quê? O que é isso? Flexão e extensão. Se eu estou fazendo flexão e extensão, o deltoide anterior ele é o quê? Flexor e extensor do ombro? Flexor. Todos os músculos que tiverem na parte posterior do eixo, eles serão flexores do ombro. Quando eu passo para deltoide posterior, eu estou com o mesmo eixo, o mesmo plano, correto? Plano qualquer? Sagital, eixo, lateral. A mesma coisa, nós estamos avaliando o mesmo plano e o mesmo eixo. Só mudei, tirei agora de deltoide anterior e vamos ver aqui o deltoide posterior. Vamos fazer o mesmo movimento.
Quando eu faço isso aqui, o que acontece com o deltoide posterior? Alonga. Ele está fazendo o quê? Extensão. Todos os músculos que tiverem atrás do eixo, eles são o quê? Extensores do músculo? Do ombro. Deu para entender? Mais uma vez, olha que interessante. Tudo começando a fazer sentido. A gente tem um plano que nós estamos avaliando, o plano sagital. Olha o plano aqui. Por que ele é esse plano? Porque quando eu faço isso aqui, o que está acontecendo com o úmero? Tangenciando, correto? Se ele está tangenciando, então é o plano que nós estamos trabalhando. E é o movimento que ele faz. Se eu fizer abdução e adução, não tem tangenciamento, então não é o movimento que a gente faz nesse plano. Então, primeiro nós estamos trabalhando plano sagital. Então, nós já temos certeza que o movimento aqui é flexão e extensão de ombro. Porque só ele está tangenciando. Correto? Beleza. E aí, nós sabemos que tem um eixo aqui. Nós sabemos que no eixo sagital, no plano sagital, vai ter um eixo lateral. Nós não falamos que o eixo é como se fosse um que passa aqui, imaginário também? Por quê? A gente precisa de um eixo para que gere movimento. Eu falei com vocês, igual aquela porta ali. Por que ela consegue se movimentar? Porque ela tem o que ali? As dobradiças. As dobradiças são o quê? Eixos. Ela só consegue se movimentar se ela tivesse sem as dobradiças, ela ia estar ou encostada na parede ou caída no chão. Ela não ia ter movimento, ela não ia abrir e fechar. Então ela só é capaz de movimentar porque ela tem eixos dentro dela. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Ele só movimenta porque nós temos eixos, tá? Então nós estamos falando aqui de quais articulações com movimentos amplos? Sinoviais. Articulações sinoviais são aquelas que possuem movimentos amplos. Então, essas nós vamos trabalhar agora. Nós não vamos falar muito de articulações cartilaginas nem de fibrose. O nosso foco agora no sistema esquelético são as articulações sinoviais, tá? A gente precisava saber da anatomia, conhecer que nós temos esses três tipos de articulações, que nós temos as suturas, que são fibrose no crânio. Mas agora o nosso foco vai ser articulações sinoviais, que possuem aí movimentos mais amplos, tá? Então, se eu tenho aqui, nesse plano e nesse eixo lateral, e eu faço, a gente viu que o movimento que realiza é flexão e extensão, que foi o único que tangenciou, correto? Então, se quando eu faço esse movimento, o meu deltoide anterior, ele encurta, e ele é agonista, porque ele encurta, porque ele está fazendo ação. A ação muscular é de quem está fazendo, é onde a gente está tendo o músculo encurtando. O outro músculo está trabalhando, tá, como antagonista. Mas não é ele o movimento da ação. Tanto porque que a gente vê, às vezes, a pessoa desenvolve muito deltoide anterior e não desenvolve posterior. A pessoa desenvolve deltoide medial e não desenvolve anterior e posterior. Porque a pessoa acha que ela faz um exercício ali no único plano e eixo vai desenvolver. E aí a gente, como profissional, começa a entender. Então, quando eu estou periodizando treino, não é aleatório só eu passar a elevação lateral. Porque quando eu estou passando a elevação lateral, qual que é o músculo, a ação principal aqui? Medial. Então, beleza, eu estou trabalhando muito deltoide medial. Mas se eu não fizer um exercício de adução aqui, eu vou trabalhar deltoide anterior? Não vou. Estão começando a entender? Então, não é simplesmente ir lá e passar treino de ombro, elevação lateral, elevação frontal. Por que eu estou passando isso? Não, porque para me desenvolver o ombro, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer que o ombro ele tem essas três porções. Ele tem um feixe anterior, ele tem um feixe medial e ele tem um feixe posterior. E eu tenho um exercício para cada tipo de feixe. E eu tenho que trabalhar em um plano e em um eixo específico para que eu desenvolva essa musculatura específica. Não é simplesmente eu passar qualquer exercício. Eu vou passar um desenvolvimento de ombro e beleza. Vou passar desenvolvimento de ombro, vou passar elevação lateral e meu treino de ombro tá lá, pronto. Beleza, estou trabalhando muito feixe medial do ombro. Mas e o anterior? E o posterior? Isso que eu ia falar, e o posterior, então essa elevação tem que trabalhar em posterior? Aí a gente vai focar no exercício de quê? Adução transversal, para trabalhar o feixe anterior e para trabalhar o feixe posterior.
O que é? Adução. Então a gente tem que trabalhar exercício de abdução e de adução também. Entendi. Tá? No caso, Exercício de flexão e extensão. Só que a gente tem que avaliar o eixo e o plano que a gente está trabalhando. Isso que é a análise cinesiológica. Isso a gente precisa entender para a gente começar a periodizar. É mais difícil agora no início você já conseguir pensar, não, então para que eu vou trabalhar? Nós vamos ver cada um separado, tá, galera? Assim, a gente vai estudar ombro, a gente vai estudar a articulação do cotovelo, a gente vai estudar a articulação do quadril, a articulação do joelho, então a gente vai aprender tudo. Por isso que a gente, igual eu falei com vocês, não se preocupe, não vou cobrar tanto nome, tudo, porque a gente na cinesiologia a gente vai trabalhando. Tá? Igual aqui. A gente vai, agora eu tenho certeza que vocês já vão embora hoje aqui lembrando do deltoide, lembrando dos feixes, sabendo a articulação. E é aquela história que a gente vem falando. Vocês precisam praticar. Vocês precisam chegar em casa durante a semana, estudar sobre o que foi dito, para que isso vá aprimorando na memória de vocês. Porque se decorar, por exemplo, eu passei a madrugada estudando, ok, excelente, vocês se dedicaram. Eu estou muito feliz que eu acredito que 90% das notas vão ser boas, mas minha preocupação é maior é vocês entenderem. Eu não quero que vocês passem na disciplina de anatomia por passar. Eu quero que vocês entendam. A gente nunca vai sair talvez 100%, mas a gente precisa sair sabendo pelo menos 60%. Não tirando uma nota de 60%. A mesma coisa que em cinesiologia. Se a gente não começar a entender hoje, a gente precisa saber o que para as próximas aulas. A gente precisa entender plano e eixo aqui. E como que eu classifico isso? Isso aqui eu estou dando um exemplo para vocês, mas nas próximas aulas nós vamos trabalhar os pares antagônicos de todas as articulações. Então vocês nem precisam preocupar, mas eu queria mostrar para vocês já começarem a entender um pouquinho disso. Mas a minha preocupação hoje é que vocês saiam daqui sabendo que a gente vai saber o plano e o eixo quando ele tangencia o plano. E agora vocês vão falar pra mim. Vamos pegar aqui a articulação do cotovelo. O que é isso? Batendo só, né? Não fazer nada, né? E aqui? É a articulação do cotovelo? Não. Isso, vocês têm que estar atentos. Não é a articulação do cotovelo. E eu tô pedindo pra vocês olharem do cotovelo. Se fosse a do ombro, ok, ia estar tangenciando, mas é a do cotovelo. Agora sim, né? Então agora aqui nós estamos fazendo flexão e extensão de cotovelo. Que plano é esse aqui? Sagital. Então nesse plano sagital, a articulação do cotovelo faz apenas o quê? Flexão e extensão. A professora, mas isso aqui é cotovelo ou é ombro? É a articulação do ombro que está proporcionando isso. Tá? É a mesma coisa aqui, ó. Quadril. Quando eu faço a rotação medial e lateral aqui, ó. Por que o meu pé... Será que é a articulação lá do meu tornozelo? A articulação do tornozelo faz abdução e adução? Mas olha lá, meu pé abrindo e fechando. Hã? Faz a redução e redução. Olha, o que está trabalhando aqui? Que articulação? Nesse plano. Quadril. O meu pé, né? Ele vai junto, mas não é o tornozelo que está fazendo o movimento. Eu não consigo fazer uma rotação aqui lateral e manter meu pé para dentro. Não condiz, não vai. Então, automaticamente, quando eu faço uma rotação medial de quadril, o pé, justamente, a perna, a patela, coxa, tudo acompanha. Então, quando eu faço aqui, ó, esse movimento aqui, ó, é o quadril. Quando eu faço a rotação lateral com o pé, não tem como eu ficar com meu pé para dentro e rodar aqui. Tá vendo? Não vai. Então, por isso que a gente tem que ter referência com a articulação. É a articulação do quadril que está fazendo isso. Não é do tornozelo, não é do joelho, é do quadril. Tá? Então, a gente vai ver que as articulações que a gente consegue fazer o maior número de movimentos, mais eixos, são a do ombro e a do quadril. Tá? Então, são as duas articulações que estão... Que região que é essa?
Cinturas o quê? Cintura escapular e cintura pélvica. Não é? Então a gente tem aqui o esqueleto axial e os esqueletos apendiculares, né? Que fazem essa ligação aí. Tá vendo que tudo tem sentido? Que não é solto. Não é nada solto, não é aleatório. Não é vir aqui falar só nomes de ossos aleatórios, nomes de músculos. Ah, que saco estudar essas articulações. Por quê? Porque a prática, a vivência, é a gente lá todo dia trabalhando isso aqui sem nem saber que nós estamos fazendo isso. Quantas fichas a gente pega lá na academia, ou quem ainda não tem, né? Ou que só treina, pega lá a ficha, faz, mas não tá sabendo. Às vezes a pessoa, fisiculturista aí, top de linha, montando. A pessoa desenvolve. Eu sei quanto eu falo com o pessoal lá na academia, meus professores. Pessoal, o aluno chegou sedentário aqui, você pode ser o pior professor do mundo. Ele vai desenvolver. É porque você é bom que você montou o treino top? Não, de jeito nenhum. É porque ele é sedentário e qualquer coisa que você passar ali, um arroz e feijão, ele vai desenvolver. Ele vai desenvolver até um certo ponto. Aí se você não tiver conhecimento, aí acabou, meu amigo. Mas também pode desenvolver, né, machucar um pouco. Sim, mas eu falo assim, pensando no lado positivo, se eu, Laís, estou lá, professora, só tirei nota, meu curso todo, mas não sei nada. Só tirei nota. Estudei, decorei, minha memória é boa. Decoro e tal, mas a memória da gente dura um tempo. Você não consegue. Daqui um mês, se você decorou, você não vai lembrar os nomes dos ossos, você não vai lembrar as articulações, porque você só decorou. É a mesma coisa, se você não aprender isso aqui, daqui um mês eu pergunto aqui pra vocês não têm nem ideia. Nós vamos ter 8 encontros. Lá no 6º encontro eu pergunto pra vocês que nós vimos hoje. Se eu não repetir todas as aulas, quem não aprendeu não vai lembrar mais. Então é isso que acontece. A pessoa às vezes passa, tira nota, e aí lá na prática, chegou um aluno sedentário, vai desenvolver. Chega um ponto, ele não tem conhecimento, ele não sabe. Então ele pega lá e ele passa por quê? Porque ele treina aquilo, porque ele vê todo mundo fazendo, porque ele conhece os exercícios, ele sabe o nome dos exercícios. Então ele põe série lá de 3 de 12, 3 de 15, 4 de 10. Então ele sabe básico ali, para hipertrofia eu vou botar outra coisa, para emagrecimento, tantas repetições e tal. Mas ele tá nem sabendo o que ele tá fazendo. Sem falar dos testes, né, mas o aluno chega, já estudou tudo, pesquisou tudo. E te pergunta para saber. Aqui, eu vou desenvolver isso aqui, né? Justamente. E isso acontece demais. Os alunos te testar. E é a cara da gente vai lá no chão, né? Se não souber. Eu falo, a gente não precisa saber tudo. Vai ter coisas que você não perguntar que eu vou falar assim, eu não sei. Mas na próxima aula eu vou trazer para vocês. Porque é minha obrigação como educadora procurar. Porque eu não sou um Google que vai lá e digita e tudo vai dar uma resposta pra gente, né? E a gente não é 100% em tudo. Então, vai ter coisa que eu não vou saber. Mas é minha obrigação procurar. Mas a partir do momento que você assume um salão de musculação, você tá ali como monitor, como treinador, né? Como educador, como profissional de educação física, você tem que saber pelo menos o básico. E o que é o básico numa prescrição de exercício? É você conhecer de anatomia, você conhecer de cinesiologia, você entender a biomecânica do movimento, e é para isso que vocês estão aqui. Vocês não eram obrigados a saber, mas vocês são obrigados a buscar, que é o que vocês estão fazendo. Então vocês estão, com certeza, um diferencial na frente de vários outros que estão lá só simplesmente passando. Ou, e nesses casos que eu falei com vocês, às vezes o pessoal que ficou aí 4 anos fazendo educação física e que simplesmente passaram, não aprenderam. Né? Vocês estão aqui e eu espero muito que vocês consigam aprender de verdade. Né? E que precisar perguntar, pergunta 10 vezes, a gente volta aqui para vocês saírem entendendo. Então hoje eu só quero que vocês entendam isso, tá? Então hoje nessa parte de introdução de cinesiologia, vocês entenderem que a cinesiologia ela vem para estudar o movimento, ela vem para analisar. Então a gente vai analisar, ele levantou, o que ele fez? Ele deitou, o que ele fez? Ele levantou o braço, o que é isso? Né? Eu abaixei o tronco, o que é isso? E aí a gente falar cientificamente, analisar cinesiologicamente este movimento. É isso que a cinesiologia faz. E a cinesiologia, ela vem sozinha? Não, ela vem com anatomia, ela vem com fisiologia, ela vem com biomecânica. Tá? Então a gente vai ver na próxima aula, falar um pouquinho de centro de gravidade, alguns conceitos que são interessantes também. E a gente vai começar a estudar primeiramente os pares antagônicos, tá? E aí, posteriormente, nas outras aulas vamos trabalhar. Mas na próxima aula nós vamos trabalhar todas as articulações para vocês começarem a entender. Quando eu estou fazendo esse movimento, nesse plano, o
Qual músculo está trabalhando como agonista? Qual está trabalhando como antagonista? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender, tá? Mas hoje nós vamos dar só uma repassada nessa questão dos planos e eixos. Se vocês saírem daqui de hoje sabendo, entendendo, não só decorando e repetindo aleatoriamente, eu já vou ficar muito feliz. Eu tenho certeza que na próxima aula a gente vai render muito se vocês entenderem isso aqui, que é o básico. Beleza? Então vamos de novo aqui, na articulação do ombro. Neste plano, eu quero no plano transversal. Flexão e extensão. Faço? Não. Abdução e adução. Faço? Abdução e adução transversal. Por quê? Porque ele tangencia o plano, correto? Então, a abdução e adução transversal do ombro, ela acontece em qual plano? Transverso. Transverso. Tá? Lembrando que neste plano eu tenho um eixo, né? E esse eixo ele passa como? O transverso passa como? Superior e inferior, tá? Então eu faço aqui, ó, esse movimento, tá? Se eu tivesse aqui, eu conseguia fazer? Não. Se eu tivesse aqui? Também não. Tá? Beleza. Transverso. Que plano? Sagital. Faz o quê? Flexão e extensão. No plano sagital, eu faço? Abdução e adução? Não. No plano frontal, eu faço? Faço o quê? E eu faço flexão e extensão também? Não. Ah, não, né? Balancei a cabeça pra ver se eu dei errado, né? Vocês foram. Então, ótimo. Então, do ombro nós estamos craques. Cotovelo, nós já falamos ali também. No frontal. Vamos tomar ali. No frontal, faço flexão e extensão de cotovelo? Não. No transverso? Mas se for transverso? Não. Aqui, eu consigo? Não. O cotovelo não, eu consigo o quê? Ombro, mas o cotovelo aqui ele gira? Não. Não. E aqui? Sim. Que plano é esse? Sagital. No sagital, então, o cotovelo eu faço o quê? Flexão e extensão de cotovelo. Então, flexão e extensão de cotovelo ele só faz no plano sagital. Ele não faz no plano transverso, ele não faz no plano frontal. Então, ó, já vimos cotovelo com punho. Não. Faço flexão e extensão? Sim. Então, a flexão e extensão eu faço em qual? Sagital. Isso aí, parabéns. Vamos aqui no quadril. Ah, no quadril, legal. Vai ser legal aqui. Quadril faz tudo. Faço o quê? Faço flexão e extensão? Que plano é esse? Sagital. Tá fazendo o quê aqui no plano? Tangenciando, não esqueçam isso. Ótimo. No plano, que plano é esse? Frontal. Eu faço abdução e adução? Por quê? E no transverso? Hã? Seu Madruga. Você faz a rotação mediana. Eu segurei aqui, pode deixar. Olha aqui, vocês lembram que eu mostrei pra vocês aqui no ombro a gente faz? Olha aqui no quadril também. Transversal do quadril também, tá vendo? Então lembra que eu falei com vocês que tanto a articulação do ombro quanto do quadril a gente consegue fazer nos três eixos? Então conseguimos realizar tanto nos três planos como nos três eixos. Beleza? Ótimo. Então agora vamos pro joelho. Que plano é esse? Se quiser levantar, pode levantar, senão vocês não conseguem ver. Plano frontal. Consigo fazer abdução e adução de joelho? Não. Transverso. Também não. Consigo fazer? Não. Sagital. Sagital. Flexão e extensão. Por quê? Então ótimo. Qual plano que eu faço flexão e extensão de cotovelo? Qual plano que eu faço flexão e extensão de joelho? Qual plano
plano que eu faço abdução e adução de ombro? Frontal. Frontal. Qual o plano que eu faço abdução e adução transversal de ombro? Transverso. Maravilha. Articulação do tornozelo. Sagital, sim. Plano sagital. Faço flexão e extensão? Sim. Plano frontal. Faço? Não. Faço abdução e adução? Não. O quadril faz. Lembra que eu te falei lá na hora? E aqui no transverso? Faço, não faço? Por que eu dei aquele exemplo pra vocês? A gente confunde muito isso. Quem faz aqui, ó, é o quadril, não é o tornozelo. Então, quando eu faço a abdução e adução aqui, do meu tornozelo, quem tá fazendo é o quadril, não é o meu tornozelo. Agora, eu faço a rotação, eu faço a flexão e extensão. Mas o tornozelo aqui, ó, aqui a gente ainda, ele tá um pouquinho com artrose aqui, não tá movimentando direitinho pra gente ver, né? Mas já dá pra gente acompanhar. Já até botou doença no bichinho. Vai chegando a idade, né, seu Madruga? seu Madruga. Mas seu Madruga, ó. E aqui? Nós temos articulação aqui também, não temos? Olha lá, gente, ó. Eu faço flexão e extensão aqui do pescoço? Faço, gente, é porque aqui no tá travado, tá? Mas então aqui esse plano é qual? Eu consigo fazer flexão e extensão, correto? Sim. No plano transverso, Quase 3 também. consigo fazer? Consegue. Tá vivo? Também tirar a boca por sério. É porque eu falei que tá velho. Tô brincando, meu amor. Tá lindo. Ficou chateado. E nesse plano frontal? Não. Hã? É que na articulação que a gente tá avaliando. Consigo? Então, todo mundo 100%? Sim. Sim? Tem alguém que ficou com dúvida nisso? Pode perguntar. Se você usar sempre a prancheta, vai dar certo. Não, vamos sem prancheta então. A prova tem que Vamos ser lá com prancheta, agora. viu aí? Vamos lá, seu Madruga. Senão não vai Você é o Madruga e com a prancheta na prova. Vamos lá. Agora vocês vão falar pra mim qual o plano e qual o eixo de movimento que eu e o seu Madruga estamos fazendo, tá? Plano e eixo. Adução e Plano sagital. Cuidado, não é adução isso aqui. É abdução e adução. Que plano é esse? Frontal. Qual eixo? Lateral. Não. Antero posterior. Ó, não segue resposta errada não, vai na intuição sua. Vamos lá agora, hein, comigo. Se a maioria foi errada, a maioria que tá certa. Estamos analisando o ombro, tá? Interpretação. Que plano é esse? Que eixo? Ninguém vai acompanhar você mais não. Que movimento? Que plano é esse? Sagital. Que movimento é esse? Flexão e extensão de quê? Cotovelo. De cotovelo. Por favor, vou dar 0 na prova se colocar flexão e extensão, tá? Colocar o hospital. Aí vai 0. Agora acabou a chance sua. Era só pra você se acostumar com o meu ritmo. Agora vocês se viram no ritmo. Vocês estudam, vocês aprendem. Vamos lá agora, ó. Edmilson. Que plano? Que movimento é esse? Transversal de quê? De ombro. Que plano é esse? Mas qual você está analisando? Quadril. Que plano é esse? Sagital. Que movimento é esse? Flexão e extensão de quadril. Flexão e extensão de quadril. Qual é o eixo? Lateral. Sagital? Lateral. Lateral. Olha aqui. Tá? Que movimento? Ainda quadril. Pra ver se vocês estão prestando atenção. Que movimento é esse? Ninguém cai na sua cilada mais não. Que movimento é esse?
Rotação medial. Que plano é esse? Rotação o quê? Medial de quadril. Medial de Quadril. quadril. Que movimento é este? Abdução de quadril. Que plano? Que plano? Frontal. Qual eixo? Antero posterior. Excelente. Articulação do joelho. Sagital, extensão de joelho. O que é isso? Flexão. Ó, quando eu tenho a diminuição do ângulo, eu tenho o quê? Flexão. Diminuí o ângulo de movimento, eu tenho a flexão. Aumentei o ângulo de movimento, eu tenho extensão. De quê? Joelho. Do joelho. A mesma coisa aqui. Ó o ângulo. Diminuição do ângulo de movimento, eu tenho flexão. Aumento do ângulo de movimento, eu tenho extensão de quadril. Qual ângulo que eu fiz tanto quadril quanto joelho? Sagital. A professora já fez quadril? Já, né? Então acho que é isso. Ah, aqui. Que ângulo é esse? Ó, que plano é esse? Transverso. Que movimento é esse? Rotação medial do ombro. Se fosse o contrário? Rotação lateral. Rotação? Lateral de ombro. Os dois acontecem em qual plano? No plano transverso eu tenho qual eixo? Longitudinal. É cílio superior posterior. Depende do movimento. Obrigada, gente. Salva de